da Blacets. E eu quero te pedir uma coisa antes de mais nada, antes de apresentar o nosso convidado. Se inscreve lá no nosso canal, na nossa página do Instagram. Você já entrou lá? Você já tá seguindo a gente? Porque você só perde episódio se você não estiver seguindo a gente no Instagram, se você não estiver seguindo a gente no Spotify, é isso, Naná? E seguindo, eu sempre esqueço. E se inscreve aqui no canal da Blacets, aproveita, aciona o sininho para que você receba todas as nossas notificações e assiste esse vídeo até o final, porque o negócio aqui vai te ajudar. Você abriu sua empresa, você tá perdido aí com a sua equipe, presta atenção que a gente vai falar de liderança. E se você gostar desse vídeo, dá o seu like, compartilha, porque é isso que dá sucesso. Informação boa, informação compartilhada. E hoje eu tô aqui com o Vanderlei, não é mesmo? Prazer, satisfação estar aqui. Muito obrigada, viu, Vanderlei, por ter aceitado nosso convite. Eu vou falar um pouquinho de quem é o Vanderlei pra vocês não se perderem. Mas assiste esse vídeo até o final, porque a gente pode mudar o esquema de liderança e gestão da sua empresa. É verdade, olha só que responsabilidade, hein? Tô vendo. Vanderlei é bacharel em ciências contábeis. Isso. Cara, eu não conseguiria fazer uma faculdade de ciências contábeis. Eu também não conseguiria, mas consegui dar um jeito, né? Pós-graduação em controladoria e finanças, empreendedorismo, gestão esportiva e gestão pública. Destaque na área contábil e empreendedorismo e recebeu diversos prêmios, é isso mesmo? Isso. Cruz de Referência Nacional em Empreendedorismo pela ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, outorgado com medalha do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira a título de comendador. Gente, Chique, muito chique isso daqui. Só fiquei sabendo que era comendador quando assisti a novela, né? Eu descobri o que era comendador. Antes disso eu não sabia que era comendador. Medalha Marquesa de Santos pela FALASP, Federação das Academias de Letras do Estado de São Paulo. E tem alguns projetos sociais, não é isso? Isso. Sócio e presidente de algumas empresas também nos ramos de esporte, consultoria, educação, imobiliária e construção civil. Ó, se você é de algum desses ramos, aproveita que vai ser melhor ainda. Para os outros ramos vai ser bom também. Presidente e fundador da Fundação Vanderlei Pedroso. Meu sonho é ter uma fundação com meu nome. Mas eu troquei o nome, depois eu vou explicar essa mudança. Então tá bom. Presidente do Conselho da ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. E presidente e conselho gestor do Hospital Pimentas, é isso? Isso, exatamente. Então, peraí, já roubei o celular da Naná, de volta ao seu celular. A gente vai entrar ao vivo no Instagram, só pra instigar um pouquinho da galera. Mas, Vanderlei, obrigada pela presença, primeira vez aqui na Blacets. Então, me explica, vamos começar pela fundação. Fundação Vanderlei, da onde surgiu, por que mudou de nome? Conta pra gente poder... Bom, seguir. Dani, primeiro um prazer estar aqui, enorme, obrigado pelo convite. A gente fica satisfeito porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente ser convidado para estar falando um pouquinho dos nossos projetos, então, dos nossos sonhos, das nossas realizações, então isso é muito importante. Queria deixar um grande abraço ao pessoal que está assistindo, queria dizer que é um prazer imenso, espero colaborar, né, com a construção da trajetória de vocês. Bom, falando da Fundação Vanderlei Pedroso, que era esse nome que nós tínhamos antes, eu perdi a minha mãe o ano passado, né, vítima de um acidente de automóvel, e aí eu tinha, como todo filho, né, óbvio, a gente tem um apego muito grande aos nossos pais, né, eu tinha um relacionamento muito especial com a minha mãe, e ela participou de muitas coisas comigo. Minha mãe era pastora evangélica e tinha na mente dela, no coração dela, algumas coisas voltadas para a questão humanitária, para a questão de cuidar das pessoas e tudo, e sempre foi um grande exemplo para mim. E quando eu perdi a minha mãe, uma das coisas que, de cara, depois que a gente começa, né, a retomar as atividades, esse desejo de trocar o nome da fundação, que tinha antes meu nome, né, e colocar o nome dela. Então hoje... que especial. Hoje a fundação ela tem o nome, a Fundação Arlinda Pedroso, que é o nome da minha querida mãezinha, né? E a gente continua esse trabalho, esse processo aí, com essa mudança, porque aí traz pra gente mais responsabilidade, né? Honrar o nome dela para mim é muito importante. E poder ajudar as pessoas também e utilizar o nome dela e manter o nome dela vivo. Então isso aí tem um destaque especial. Nossa, enfim, não tenho nem palavras, mas meus sentimentos aí pela sua mãe. Obrigado. E vamos honrar aí, né, o nome dela com a fundação. Com certeza. Vanderlei, eu li ali um pouco da sua história. Você começou a trabalhar super jovem, com 9 anos você já estava na área.
veio da periferia, da região dos Pimentas mesmo. Pra quem não conhece, o bairro dos Pimentas é uma das regiões periféricas de Guarulhos. E o Pimentas é muito grande, né, na verdade. Enorme. E conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, pra gente poder falar por que você tem autoridade pra falar sobre liderança. Tá. Eu cresci do Pimentas, né? Eu sou nordestino, nasci em Pernambuco, né? Olha, que cidade? Nasci em Recife. Olha! Na periferia de Recife, na verdade, ali, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser nordestino, isso pra mim é uma marca muito forte na minha vida, né? E eu vim pra cá, pra Guarulhos, muito novo, com 3 anos de idade. Meus pais, né, vieram aquele lance de nordestino buscar uma vida melhor, né? Tem tudo isso, né? Olha, uma vida melhor e tal, trabalho. Então viemos pra cá, passamos muita dificuldade, necessidade mesmo. Viemos morar na casa de parentes e tudo. Na verdade, meu pai veio morar na casa de uma pessoa e de repente a pessoa não estava morando mais no lugar. Enfim, ficou aqui perdido com a gente na rodoviária, sem saber pra onde ir. Nossa. E aí encontraram abrigo aí numa prima dele, que eu chamo de tia, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Queria até mandar um beijo pra ela. Então, a vida foi muito difícil, né? Como muitas pessoas, né? Eu não acho que eu sou destaque por ter tido uma vida difícil. Na verdade, é um motivo de orgulho para mim. E eu comecei a trabalhar com 9 anos na feira, lá no Pimentas mesmo, com o intuito de conquistar algumas coisas. Porque meu pai não tinha condição de, por exemplo, comprar um brinquedo para mim, comprar um videogame. Você ficava gritando? Ficava gritando. Nossa, eu gritava pra caramba. Adorava isso. O que você gritava? Grita aí pra nós, pra reviver, assim? Moça bonita não paga, mas também não leva. Com 9 anos, com 9 anos de idade. Isso que era bonitinho, entendeu? Que atraía. Falava, esse molequinho aí gritando na feira. Então o pessoal gostava muito desse lance, né? Então eu gritava, pegava as meninas pelo braço, as mulheres, né, no caso, né? E as senhorinhas ficavam tudo felizes, né? Que eu pegava pelo braço, eu levava pra comprar. Então eu sempre fui muito ativo, né? E você imagina uma criança de 9 anos gritando lá, falando lá das frutas. Eu comecei numa banca de banana e depois eu fui numa banca de frutas geral, né? Então, assim... Isso que é promoção, né? Você só vendia banana e depois você tem que vender, né? A salada inteira. A salada inteira. Então, não, isso é uma promoção muito grande, porque quando você termina a feira, então quem já teve a oportunidade de trabalhar na feira, no final da feira você leva boa parte daquelas sobras, né? Uhum. Porque tem coisas que na segunda-feira, geralmente, os feirantes não têm trabalho. Então, a fruta do domingo para terça, que seria o próximo dia de feira, acaba estragando. Então, você acaba ficando com uma parte daquilo, o que você consegue levar, né? Porque um menino de 9 anos de idade, carregando aquelas sacolinhas, às vezes meu pai vinha no meio do caminho para me ajudar. Então, você sair da banca de banana e levava sua banana para casa, foi uma banca uma salada de frutas, para levar várias, uma diversidade, né? Nada melhor que a diversificação. Não é? Então, aí já chegava com mais frutas em casa. Então, isso era muito importante. Então, foi uma trajetória muito bacana. E depois, com 12 anos, eu fui trabalhar de empacotador de supermercado. Trabalhei também de ajudante de pedreiro com meu pai, muitos anos, né? Quebrei muita laje, derrubei muita parede, né? Por isso que eu tô forte assim, desse jeito. Mas foi uma trajetória muito bacana. E com 14 eu comecei na contabilidade. Fui como office boy. E ali eu peguei gosto pela contabilidade, embora hoje eu não me considere, assim, hoje a minha maior atividade não é a contabilidade, eu acho que é mais o empreendedorismo mesmo, porque eu tenho outros negócios. Mas eu tive essa trajetória a partir dos 14 anos, esse encontro com a contabilidade, sempre quis estudar. Meu pai fez até a 4ª série, então ele não teve acesso à educação. E aí eu falei, não, eu preciso ter isso, né? Na minha família eu sou quem conseguiu trilhar aí esse caminho da educação. Aí eu fiquei meio louco por estudos, assim. Eu não sou um cara estudioso, por incrível que pareça. Eu não sou aquele cara que vai ficar horas no livro, o chamado o Caxias, né? O cara que vai, pegar ali no estudo. Mas eu sou um cara muito dinâmico, eu gosto dessa dinâmica de sala de aula. Eu gosto de apresentar trabalho, eu gosto de interagir com as pessoas. O network para mim é muito importante. Então, seu lance é a comunicação. É a comunicação, é o envolvimento, é as ideias fluírem, é ouvir outras pessoas. Então isso é que me encanta na sala de aula. Por isso que eu não faço curso online de jeito nenhum. Então, é por isso. Então é mais ou menos um pouquinho da minha trajetória. Hoje eu tô na 6ª pós-graduação, tô me formando agora na minha pós de gestão de pessoas, na gestão estratégica de pessoas, que é preparado para gestores de empresa na FGV. E o ano que vem, possivelmente, devo estar fazendo a minha última pós, né? Depois eu vou triar outros caminhos, mas é uma pós já stricto sensu, né? Que eu quero fazer o mestrado profissional também na GV, possivelmente. Você tá com 37 anos. 37 aninhos. Me sinto com 22, com experiência de 50. 6 pós-graduações. 6 pós-graduações. E aí me fala então da sua trajetória. Você começou a atuar no mundo corporativo depois da formação acadêmica, né? Que você foi lá e se formou em contabilidade, ou isso foi durante? Da onde veio essa experiência de liderança?
Na verdade, Dani, foi aquele lance do trocar o pneu do carro andando, sabe? Eu abri minha primeira empresa, eu tinha 18 anos de idade. Tá. Então, Empresa do quê? Era consultoria mesmo na área contábil. Eu tinha um técnico, né? Me formei no curso técnico primeiro, antes de fazer a graduação. E comecei a fazer essa assessoria de abertura de empresa, folha de pagamento, essas coisas assim. E aí eu já vim trilhando esse caminho empreendedor, mas eu não tinha o devido preparo, né? Então eu era técnico em administração de aliás, técnico em contabilidade. E aí eu já comecei com essa trajetória. Então eu tive que gerir a empresa, aprender a liderar durante, né, esse projeto. Por isso que eu comecei a estudar demais no decorrer desse tempo. Então eu tenho uma pós de controladoria e finanças que é voltado para contabilidade, né, controladoria. E depois, em seguida, eu fiz a pós de gestão de negócios e empreendedorismo, porque eu já estava abrindo outros negócios. Quando eu abri, hoje eu tenho uma academia, aí eu fiz pós-graduação em gestão de negócios esportivos. Depois eu tive esse processo de questão de gestão pública, né? Me envolvi um pouquinho com a questão política social, então fiz uma pós de gestão pública, então eu fui fazendo as pós de acordo com as oportunidades que iam surgindo para mim, então eu fui me preparando com o barco andando, né? E assim, aí eu friso, né, para as pessoas que estão assistindo pra gente a importância da educação e da qualificação, né? Independente se você já está no negócio ou se você está iniciando, se qualificando, eu acho que isso é muito importante, né? Não esquecer que, não, eu já sei, eu já domino o assunto. Não, na verdade, a gente nunca vai dominar 100% o assunto, porque quando a gente entender que a gente já tem conhecimento suficiente, a gente estagna, a gente para. Então eu não quero parar nunca. Então eu acho que o ser humano, quando ele está estagnado, ele está na zona de conforto, ele não produz, ele não evolui. Então sempre a gente tem que estar se preparando e melhorando cada vez mais. São quantas empresas hoje? Hoje são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos funcionários? O grupo de empresa tem aproximadamente 50 funcionários, assim, entre terceiros e CLT. O que você acha que é a sua maior dificuldade hoje? Dificuldades para todo mundo é gerir pessoas. Eu acho que gerir um negócio, quando depende de pessoas, eu acho que a gestão de pessoas é muito complexa. Porque você tem que lidar com personalidades diferentes, características diferentes, pensamentos diferentes, e você não pode refletir o seu eu na pessoa. É aquele tal de você achar que a pessoa tem que reagir da forma que você acha que é a forma correta. E essa pós-graduação, por exemplo, de gestão de pessoas que estou fazendo, me abriu alguns horizontes, né, na visão de como você se comunicar com pessoas diferentes, né? Nem todo mundo se comunica da mesma forma. Nem todo Dá mundo... umas dicas aí, vai. Vamos ajudar a galera. Vamos lá. O que você acha mais importante na comunicação? Vamos falar do dia a dia, porque a empresa tem que ter metas, né? Sim. Vamos partir do princípio que se a sua empresa não tem meta, então você já tem um problema. Sim, com Primeiro certeza. passo, meta. Segundo passo é a organização. Então são os processos. Planejamento. Metas, processos, planejamento. Agora, como eu coloco esse time inteiro rodando para bater essas metas e entender a cultura da empresa, como fazer com que o Joãozinho e a Mariazinha, que são extremamente diferentes, crenças políticas, crenças sociais e traumas, são pessoas extremamente diferentes, com necessidades diferentes e ambições diferentes. Como fazer que o Joãozinho e a Mariazinha andem em caminho com o mesmo objetivo seu? Porque no final das contas o objetivo é seu. Perfeito. Como fazer isso? Conta pra gente. Exatamente esse lance que você falou. Você falou que cada um tem uma característica diferente. Então eu preciso entender essas características de cada um, saber que todos são diferentes. Porque se eu não entendo, se eu não conheço o meu colaborador, ele não vai funcionar. Eu preciso conhecer ele, eu preciso saber o que é importante para ele. Entendeu? Porque nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, eu primeiro preciso conhecê-lo. E isso dá trabalho. E muitos gestores não querem fazer isso. Fala, não, se quiser, bem. Se não quiser, a gente troca. E as coisas não funcionam assim. O turnover e a rotatividade, né, para quem não sabe, né, essa questão da rotatividade dos funcionários, ele é muito prejudicial para a empresa. Então eu preciso entender quais são as motivações desse meu colaborador. O que motiva ele a estar aqui, né? E transformar isso que você falou, o que é meu, em nosso. Então não adianta nada eu ter metas para mim e não convencer as pessoas que essas metas não são minhas, são nossas, e todo mundo vai sair ganhando. Existe uma máxima que diz o seguinte, que o ser humano ele trabalha com dois motivadores, né? Ou ele se motiva por medo, ou ele se motiva por algo que ele vai ter em troca.
Tá. Então, assim, ou você trabalha porque você tem medo de ficar desempregado, porque você precisa sustentar sua família, porque você tem medo de faltar dinheiro, de faltar o que comer e tal, etc e tal. Ou o melhor dos mundos. Você consegue motivar essa pessoa a entender o contexto daquilo que você quer para que ela faça aquilo que você quer achando que é o que ela quer. Ou achando não, ou que seja o que ela realmente quer. Então, esse lance de conhecer o meu colaborador e de trazer essa realidade, colocar... Por que nós estamos fazendo isso? Porque tem muito líder que vai falar o seguinte, olha, líder não, chefe, que vai dizer o seguinte, vamos por aqui. Mas por que a gente vai por aqui? Não, porque eu tô mandando, acabou. Entendeu? E aí vai agir por medo, as pessoas vão fazer, porque fala, se eu não fizer, você mandado embora. Você mandado embora. Então, você fazer as pessoas entender que esse é o melhor caminho para nós e que todos nós vamos colher os frutos disso, isso dá um trabalho absurdo, Dani. Porque você trazer essas pessoas para o teu mundo, para que elas possam entender o que você está querendo de futuro e que elas vão se beneficiar daquilo, então esse é o grande desafio do gestor. Então eu acho que é olhar com carinho, com um olhar diferente. E não é ser fraco. Olhar o indivíduo. O indivíduo. Aí, então eu vou além, porque a gente fala tanto para o empresário quanto para o funcionário, porque tem muita gente com cargo de liderança que passa por essas dificuldades dentro da empresa. Quando você fala de 50 pessoas, eu vou te falar que hoje eu tenho, no total de empresas que a gente tem, eu tenho quase isso. Eu sei a dificuldade de comunicação, de se comunicar com 50 pessoas. Qual é o segredo para você conseguir conhecer a todos e liderar a todos para o caminho que realmente é o caminho que a empresa precisa seguir? Liderando líderes. Eu acho que essa é a palavra. É cientificamente comprovado que você não consegue liderar 50 pessoas sozinho. Diretamente, não. Entendeu? Você tem que ser, sim, um motivo de incentivo para as pessoas. Pessoas precisam olhar para você e falar, olha, eu respeito essa pessoa, eu sigo ele, mas não necessariamente eu vou acompanhar todas as pessoas individualmente. E aí é onde vai a questão de você ter pessoas mais próximas que você leva essa sua visão e que elas possam levar para os outros. Então o líder, ele é um bom líder quando ele gera outros líderes, né? Então, no máximo é que a gente vai conseguir liderar com eficiência de 7 a 12 pessoas. Mais do que isso você não consegue, diretamente não. Então essas pessoas têm que liderar os outros. Então eu preciso, se eu quero crescer... O meu foco tem que ser em formar líderes e não em formar chão de fábrica. Com certeza, com certeza. Vamos imaginar a realidade de grandes líderes que nós temos, gestores, vamos falar de donos de grandes empresas. Vamos falar, por exemplo, do Luciano Hang, que é um empreendedor de sucesso. Pra quem não sabe, é o dono da Havan. Dono da Havan. Você imagina, a Havan tá abrindo loja em cima de loja, loja em cima de loja. Como é que chega a esse ponto? Será que ele tem controle lá de cada funcionário dele, conhece a história de cada um? Possivelmente não. Nunca vai conseguir fazer isso. É humanamente impossível. Mas eu tenho certeza que se ele gerar bons líderes, influenciar esses líderes... Em cada loja, em cada departamento vai ter bons líderes que têm a visão dele e que passam essa visão para os demais. Vai se perder alguma coisa? Com certeza, com certeza. Ninguém vai ser igual a ninguém. O meu líder, que foi formado por mim, ele não vai ser exatamente igual a mim. Isso que é o bacana, né? Então ele tem que pegar algumas características minhas, mas envolver com as características dele. Ele não pode deixar de ser quem ele é. E a cultura da empresa. Acho que ele tem que ser quem ele é dentro da cultura da empresa. Exatamente. Pronto. Então o que você tem que ter de forte é a cultura da empresa. Exatamente. E assim, muitas das empresas hoje não tem uma cultura definida, né? Ou os funcionários não conhecem, não sabem qual é a visão dessa empresa, não tem um procedimento interno de que as pessoas olhem e falam, essa empresa é uma empresa, por exemplo, uma empresa ética. Então, se a empresa é uma empresa ética, eu não posso ferir a ética da minha empresa. Ó, a empresa que respeita as diferenças. E uma empresa que respeita a diferença não pode ter separação entre homens, mulheres, não pode ter favorecimento entre pessoas que têm outras opções sexuais e religiosas. Então, se eu respeito as diferenças, de fato tem que respeitar. E todas as pessoas que estão nesse contexto precisam respeitar essas diferenças também. Perfeito. A gente teve até um bate-papo que o Kaká, que está aqui com a gente, Kaká trabalhou em uma empresa... Grande empresa, né, Kaká? A empresa que trabalhou. Não vamos citar nome, porque acho que aí já não é mais bacana. Eu cito o nome de tudo, mas isso eu acho que é desnecessário. O Kaká tá triste, né? Ele tá com a camisa do Corinthians ali. O Corinthians não foi pra final do Paulista. Tá triste. Tá triste. A Naná tá com a camisa de São Paulo. Isso, estamos na final, né? Virou uma várzea. Não, mas aqui você viu como é que tá o negócio? É a disputa aqui, um de lado. E eu sou palmeirense. Pronto, e eu sou São Paulino aqui do outro lado também. Então pronto, deu certinho. Qual é o seu nome mesmo? O Cléber?
Clécio, desculpa, eu entendi Clédson. O Clécio tá ali também é São Paulino. Então, São Paulo tá ganhando aqui, não. Que foi uma humilhação. Eu falei assim, ganha o jogo, pode ganhar. Mas humilhar não é legal. Não é legal pro coleguinha. Acho, na hora que fez 2-0, podia ter falado, gente, vamos só administrar aqui. Não precisa meter 3 pra humilhar, assim. Então tá. Não, e que é engraçado pra você fazer uma observação, né? Que aqui na sala tem 3 São Paulinos e 1 palmeirense, né? 3-1, né? Então não precisa falar mais nada. A piada foi desnecessária. Foi pronto, não, né, foi negócio, desnecessária a piada. Foi desnecessária. Bom, mas voltando, e o Cauê, ele trabalhou numa empresa que, assim, eu não sei se você, eu não lembro o nome, mas sabe um time de futebol, se não me engano, holandês, eu acho que é holandês, que eles fazem aquele movimento de sincronização de time, que é aquele de futebol americano, grito, né? Isso, que eles gritam e tal. E ele disse que nessa empresa que ele atuava, no período da manhã, o pessoal chegava mais cedo, então antes de abrir a loja tinha esse movimento, e aí, palavras dele, putz, era muito chato aquilo, totalmente desnecessário. Então, eu acho que além da cultura estabelecida e do trabalho que os líderes fazem em tentar construir um ambiente saudável, tem a questão da comunicação, né, Vanderlei? Porque o que eu falei pra ele, eu falei, cara, é sensacional a empresa fazer isso. O problema é que a galera não sabia por que isso estava sendo feito, então olhava aquilo ali e falava, nossa, que besteira, que coisa desnecessária. Então, eu acho que essa questão que você falou de a pessoa precisa estar sempre estudando, né? O líder precisa estar sempre se desenvolvendo, até porque eu acho que a liderança ela vai um pouco mais do que você falar o que tem que ser feito. Você precisa saber fazer aquela galera ir junto com você, né? Porque querem fazer, e não porque você está obrigando, né? Pela gestão do medo que você falou. Mas eu acho que o mais importante, além de estudar, além de ter o conhecimento, é saber trazer a importância disso através da comunicação para a empresa, né? Com certeza. E aí é onde eu falei, né? Esse ponto que eu trouxe da questão do que é motivação para um não é motivação para outro. Então a gente não pode tratar uma empresa no atacado, né? O que é motivação para mim não é motivação para você. Então essa comunicação e entender a individualidade de cada um, olha, a gente está pensando em fazer isso, o que vocês acham? Né? E aí a tal da liderança democrática, tem coisas que eu não delego, tem coisas que eu tomo decisão, a decisão é autocrática, é eu que vou decidir, acabou, entendeu? Porque são coisas que é estratégia, mas tem coisas que envolvem os funcionários, envolvem a questão da motivação. Eu acho que pedir a opinião das pessoas não é fraqueza, não é sinal de fraqueza, é muito importante, e cada um tem uma vibe, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu, como eu posso dizer assim, o seu nível de superação, o seu momento de superar certas coisas. Eu, por exemplo, tenho morro de medo de altura. E é incrível, assim, eu tenho medo de altura, mas eu não tenho problema de voar de avião, não tenho problema disso. É um medo, não é pânico. Essa é a diferença, porque assim, você pode ter medo, mas o seu medo não pode ser pânico que impeça você de prosseguir, entendeu? O medo todo ser humano tem, é o que mantém a gente vivo, né? E aí eu tenho medo de altura, mas aí esses dias eu tava no Rio de Janeiro, fui visitar uma comunidade lá no Rio de Janeiro, e eu falei, cara, eu vou pular de asa delta. Tipo assim, do nada, assim. Eu falei, vou fazer uma coisa louca. Eu tive um ano muito difícil. Tem a menor possibilidade de fazer um negócio. Cara, eu vou pular de asa delta. Por que, Vanderlei, você vai pular de asa delta? Cara, porque eu queria superar isso, né? Ultrapassar essa barreira do medo. E aí, me superar. E isso me motivou, né? A questão da superação. E é um parênteses, óbvio, então eu tive lá aquela sensação de pânico ali, né, um negócio de madeira lá, cara, uma plataforma assim, aí a gente olha embaixo e vê aquele precipício, é super tranquilo, agradável, quem quiser até recomendo, inclusive vou pular de novo esse ano, de novo, mas é um lance muito louco, que é um lance assim, de você superar, é o meu momento, eu queria aquilo era motivacional pra mim. Que bom, né? Porque eu tenho uns medos também, quer dizer, eu tenho medo de bicho, mas também não vou perto de um leão. Não, então eu falei, tenho medo, eu vou pular. E é muito louco porque o meu instrutor lá que pulou comigo, ele me ajudou muito. Ele disse assim, cara, olha, é o seguinte, você corre na plataforma, porque se você não correr, você vai morrer nós dois, inclusive. Falei, legal, que motivacional isso aí, né? E assim, é aquele lance o que é motivacional pra mim não é motivacional pro outro. Não, é mais legal ainda que ele vira pra você e fala, corre, que vai dar certo. Se não der certo, você não vai saber que não deu. Não vai. Porque você vai morrer e não vai ver
que não deu certo. E ele falava assim pra mim, cara, corre, é a motivação dele, né? Porque a motivação era não morrer, né? Então você corre sem você morrer. E a gente fez um treinozinho assim, né? E ele falou assim, cara, vamos ver se você tá bom na corrida. E a gente com o pé amarrado, igual aquela brincadeira de... Não sei se o pessoal já fez aí aquelas brincadeiras de festa junina, de amarrar o pé e você correr com o pé amarrado. Então, mais ou menos aquele lance lá. Ele falou, vamos correr aqui. Bom, tá bom. Olha, só que é o seguinte, você vai correr... Se você correr nessa velocidade, a gente morre. Não, então tem que correr mais. E outra coisa, você não vai parar de correr. Você vai correr e nós vamos passar pela plataforma, você fica olhando pra frente porque a gente tem que continuar correndo. Porque se você olhar pro chão e parar de correr, morremos. Foi assim, desse jeito. Foi um diálogo muito bacana. Então, é o jeito motivacional dele, né? Deu certo, porque você eu não parei de correr. Eu tava... Pode parar de correr. Você lá correndo. Continuava correndo. Calma, vou parar, curte agora. Mas sei que é um parênteses, né? Mas é muito importante essa questão da visão do que é motivação de um pro outro, né? Pra ele, aquele lance lá era motivacional, né? E de fato funcionou, né? Ou você corre ou você morre, né? Ou você corre, você vai travar e falar, não, cara, não vou, não... Tem esse você precisa dar câimbra na hora que você tá correndo, ali dane-se a câimbra, vou correr do mesmo jeito. Não, tem que correr do mesmo jeito, entendeu? E é legal que você vê as pedras ali, né? Então, depois que você começa a decolar ali, aí você consegue relaxar, porque aí você vai numa vibe mais tranquila e tal. Você relaxa? Não, relaxei total, foi dá muito aquele bom. Friozinho na barriga de quando você tá despencando? Na hora de correr. Não, sabe montanha-russa, assim? Quando você tem aquela ladeirinha que você despenca? Dá aquele frio na barriga? Não, asa delta não. Porque eu tenho medo desse frio na barriga. Então, o meu problema é o frio. Eu amo montanha-russa, mas montanha-russa que tem esse... Eu não vou por conta do frio na barriga. Ela pode estar 300 loopings, girar, fazer o que for. Mas tem... Eu não vou. Então, asa delta vai funcionar com você. Porque eu também tenho esse lance. Pessoal, pula de paraquedas. Eu não gosto desse lance de despencar. Então, asa delta, você corre pro abismo, né, literalmente, mas você vai sobrevoar, você vai planar, você vai curtir, então é um outro momento. E assim, e tem esse lance do momento, né, de como você está naquele momento, o que é motivação, porque às vezes a motivação ela varia, né, e também para o líder entender qual é o momento de cada funcionário. A gente conhecer cada colaborador é uma situação, e você saber que cada um tem um problema, e aí, de repente, naquele momento ele não tá naquela vibe, tem esse lance também. Então vamos lá. Conhecer o colaborador. O que é conhecer o colaborador? Porque assim, você me falou que um líder, estatisticamente, ele não consegue liderar com qualidade mais do que 7 ou talvez 10 pessoas ali. Né? Acho que 10 é até bastante, mas não consegue liderar mais do que 7 pessoas. O que é esse contato? Esse contato precisa ser diário? Esse contato precisa ser constante? Precisa ter a manutenção, assim como é qualquer relacionamento, né? Relacionamento sem manutenção, ele tá fadado ao fracasso, né? Isso na vida pessoal, na vida profissional, é assim. Então tem que ter uma manutenção. Não existe uma regra de, olha, eu preciso falar com o meu colaborador toda semana, todo mês. Pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez a cada 15 dias, sim. Quanto menos espaço de tempo a gente tem, é melhor. Porque o relacionamento é assim, é aquela DR, né? Você tem que ter DR na sequência. Não adianta você falar assim, olha, tem uma situação aqui, depois eu falo. Tem que ter aquele relacionamento mais próximo, né? Mais rápido. E aí você precisa ter essa manutenção. E o feedback é muito importante, né? O que você espera de mim? O que você espera da empresa? E aí o feedback tem que ser tanto de um lado quanto do outro, né? Tem líder que não gosta de receber feedback né? Como que eu tô me comportando? Como a empresa tá? Como é a sua visão da empresa? A empresa está atendendo as suas expectativas? Qual é o teu sonho para o futuro? O que você pretende fazer? Então esse lance é uma forma de você conhecer. E eu acredito também que as questões das frustrações pessoais. Eu vivi uma frustração muito grande, uma dor muito grande, que foi perder minha mãe. Então, assim, quando o seu colaborador, você precisa saber também que ele está num momento difícil, de repente está passando por um divórcio, está passando por uma situação difícil, e esse lance, isso é muito importante frisar, tá, Dani? Esse lance de a gente não misturar a vida pessoal com a vida profissional, isso não existe. É humanamente impossível, entendeu? Eu fui trabalhar, quando eu perdi a minha mãe, destruído. Não tinha como eu deixar essa dor em casa. Mas aqui você vai... Não é. Esquece seus problemas, é impossível. Não tem isso, entendeu? Então a gente tem que entender esse momento do colaborador. Por que você está agindo dessa forma? É diferente. Tá acontecendo alguma coisa? Se eu conheço, eu sei que ele não tá no normal. Bom, Vanderlei, eu sou casada com o meu sócio. Logo, eu acho que eu entendo muito bem que não dá pra deixar a vida pessoal em casa. Não dá, de jeito nenhum, é impossível. No seu caso, você vai, com certeza, muito mais, né? Não é? Agora, vamos lá, um desafio da modernidade ou da consequência... Eu vou falar consequência da pandemia, mas é algo que já estava acontecendo e só aumentou. O home office. Como manter
ter esse time entrosado, esse time aderente à cultura da empresa, motivado, apesar da motivação ser algo mais intrínseco, né, do que vir de fora, enfim, mas a gente como empresa também tem que fazer o nosso papel. Como fazer isso no home office? Você acha que você tem condições de falar de forma mais técnica ou mais achismo sobre isso? Fala um pouquinho. Olha, eu sou meio suspeito a falar, né? Eu acho que feedback, eu acho que alguns feedbacks importantes têm que ser feitos de forma presencial. E o trabalho home office eu sou muito a favor, embora o Brasil a gente ainda tenha alguns parênteses aí, porque ainda eu acredito que em alguns departamentos a gente não está preparado para isso. E algumas pessoas também, é cultural nosso. Mas eu acho que certos contatos precisam ser de forma pessoal. Porque no contato pessoal, você tá num home office, por exemplo, você está num ambiente que você está sujeito a qualquer distração, entendeu? De repente você está ali no teu ambiente ali, você está olhando para cima, olhando para baixo, está mexendo em alguma situação, está olhando para cá, olhando para lá, o cachorro entrou, o gato entrou. Então, assim, é muito difícil você conseguir manter essa concentração. E quando o líder ele dá um feedback de forma pessoal, ele consegue enxergar algumas coisas que no home office ele não consegue. Por exemplo, se essa comunicação está sendo de forma aberta, se você está gostando da comunicação, se você está aberto à comunicação, o corpo fala, né? Então, quem é gestor, se não estudou isso, precisa estudar, que o corpo fala e fala muito. Uhum. Então, como é que está essa sua comunicação não verbal, né? No home office eu não consigo. Se você colocar lá só meu rosto lá e pronto, eu vou dar o feedback olhando para você e você está aqui olhando para mim como se estivesse prestando atenção, mas deve ter na sua cabeça e falar assim, meu, que cara chato, não aguento mais, que merda é essa? E você não... meu celular tá tocando, preciso responder o entendeu? WhatsApp. Você tá aqui, pá, dá uma olhadinha pra Abre lá, não sei o quê. Exatamente, você tá olhando pra tela, mas você tá aqui, ó, vendo outra mensagem, entendeu? Então, eu acho que alguns feedbacks é necessário que você faça isso de forma presencial. É claro, tem coisas que são ajustes do contexto da empresa, eu preciso fazer isso, posso fazer isso de forma virtual, mas eu acho que algumas coisas precisam ser presenciais, na minha opinião, tá? O que você acha que mais evoluiu, assim, quando a gente fala de visão porque você fala muito de empreendedorismo, né? Então, saindo um pouco do olhar de liderança, mas olhando para o olhar mais empreendedor, porque é aquele cara que tem que olhar para o negócio 360, o que você enxerga de maior evolução dos últimos 10 anos aí no quesito empreendedorismo? Eu acho que a questão da comunicação, da velocidade da comunicação, né? De como você passa as coisas. Hoje, por exemplo, eu tenho minhas redes sociais, eu sou muito ativo na rede social, e hoje tem certas coisas que, por exemplo, da minha característica, da minha personalidade, que eu não consigo filtrar. Ali vai muita coisa lá e meu colaborador tem acesso a isso. Tá. Então a minha personalidade, quando eu tô frustrado, quando eu tô com raiva, eu vou lá e posto na rede social e tal. Então o colaborador ele consegue medir aquilo, né? O pessoal aqui olha meus stories antes de eu chegar pra falar assim, deixa eu ver como é que ela tá. Deixa eu contar o clima, o Palmeiras perdeu. Ih, caramba, tá bravo. Mas tem esse lance também. Então hoje a comunicação é muito rápida. A gente tem algumas tecnologias hoje que não tinham tempo atrás. E usar essas tecnologias de forma assertiva, acesso à informação, hoje é o grande aliado. Pode ser um grande inimigo, mas é um grande aliado do gestor. Então, utilizar essas ferramentas, porque o mundo está antenado. Não adianta você falar qualquer abobrinha pro colaborador que ele vai falar, meu, beleza, já vi ali na internet, ali não é nada disso que ele está falando. Então, o gestor ele precisa estar pronto, preparado e precisa estar antenado com essas mudanças, né? Acho que tem muito desafio, né? O empresário, ele vem do desafio desde o momento que ele decide abrir a empresa. Já começa com o desafio do cartório. O problema já começa ali. Procura um contador, fica mais fácil. Procura um contador. E aí você tem... acho que governo atrás de governo, a gente vem passando por problemas que o brasileiro ele tem dificuldade de confiar. E essa dificuldade em confiar, eu enxergo que ela acaba trazendo uma dificuldade em delegar. E não delegar faz com que você não consiga escalonar, faz com que você não consiga crescer. Quando a gente fala em delegar, porque eu acho que como empreendedor é um dos fatores primordiais. Sim. Quando você fala em delegar, como você enxerga assim, qual é o momento de delegar, o que deve ser delegado e em qual momento, enfim, como que você pode ajudar o pessoal que está assistindo a gente e mostrar para eles, em dar a luz e falar, cara, isso é algo delegável. Isso é algo que você delega por último, quando você já tem sucesso ou algo do gênero.
Olha, na questão a metodologia... Porque a contabilidade é meio que isso, né? Você delega. Sim, com certeza. Eu hoje, por exemplo, não vou sentar na minha mesa, por exemplo, fazer balanço patrimonial, que é o balanço da empresa, não vou fazer lançamento de nota fiscal, não vou fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Por quê? Isso aí eu tenho pessoas para fazer. E aí tem um assunto muito extenso. Bom, primeiro o gestor precisa olhar o seguinte, quanto que é o valor da minha hora? Entendeu? Eu preciso entender o seguinte, tem outras pessoas para fazer isso que o meu investimento é menor do que o investimento do meu tempo. Então, tudo aquilo que a gente na metodologia de feedback, a gente tem algumas coisas que a gente... É o símbolo de uma árvore, né? Que você pensa ali, o que é raiz, o que é tronco, o que é galho, o que é folha. O que eu posso delegar? O que é folha, o que é galho e o que é tronco. O que eu não posso delegar? O que é raiz. O que são decisões estratégicas da empresa. Por exemplo, eu não posso delegar decisões de investimentos da empresa. Eu preciso saber aonde eu posso investir, onde eu devo investir, se eu preciso aumentar ou diminuir a minha quantidade de colaboradores. Isso é uma decisão em conjunto, mas a decisão final é do gestor. É estratégica. A questão de novos negócios, a questão de... Alguns feedbacks são importantes na delegação direta de feedback para as pessoas que estão mais próximas, para os meus líderes. Eu não posso delegar isso. Dá feedback para o seu par. Ok, tem momentos que é isso, mas tem momentos que o gestor ele precisa tomar a frente. Então tem muitas coisas que são decisões estratégicas. Tem coisas que você pode delegar. Operação, né? A operação da tua empresa. Eu olho o gerencial, eu olho os relatórios, eu olho a produtividade. Eu não preciso chegar lá e fazer a pessoa produzir. Eu não preciso sentar do lado de um colaborador e falar, vamos lá. Não, isso não faz sentido, isso não é motivação. Então, com o tempo, é um desafio muito grande, porque eu, por exemplo, tive muita dificuldade na questão de delegar. Porque você confiar na outra pessoa que ela vai fazer da mesma forma, com a mesma qualidade, é muito complexo. Você chegar com por exemplo... Mas ela não vai fazer da mesma forma. Eu acho que é esse o ponto. Ela pode fazer muito melhor. Com certeza. Ou ela pode fazer de uma forma que seja aceitável para que você tenha mais tempo para focar em outras coisas que serão mais importantes. Perfeito. É esse lance de você entregar para a pessoa ali e dar liberdade para ela trabalhar e você acreditar que aquilo vai ser feito e como você disse. Sabe uma coisa que eu falo sempre para meus colaboradores? Eu falo, a minha grande realização é hoje olhar para o meu time e dizer o seguinte, hoje o meu time dentro da sua área conhece muito mais do que eu. Então se eu pegar a menina que trabalha no RH, ela manja muito mais do RH do que eu. Entendeu? A do fiscal, muito mais do que eu. O contábil, muito mais do que eu. Porque mais ou menos a faculdade de administração, ela é isso, né? Ela é um pouco de tudo e no final você não aprofunda em nada. Porque você tem aula de psicologia, mas não é aprofundado. Você tem aula de contabilidade, mas não é aprofundado. Você tem aula de gestão de processos, mas não é aprofundado. Então é meio que você é um generalista para poder... Né? Infelizmente, a faculdade de administração ela não é atrelada a empreendedorismo no Brasil. Que deveria ser. Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eles formavam funcionários. E até uma vez eu tive uma briga com o professor. Eu falei, pera, vamos por partes? Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu negócio. Para eu ter o meu negócio, o que eu tenho que fazer? Então, e na MBA também. Engraçado que eu fiz MBA na FIA, mas era o mesmo discurso. Funcionário. E aí, quando você olha essa mentalidade, eu tava falando hoje com o pessoal do Flávio Augusto, que eles estavam, assim, nada a ver. Eles falaram, eu quero ser rico ao ponto de usar iPhone sem capinha. Esse foi o ponto. De usar iPhone sem capinha. E o Flávio Augusto, e eles estavam falando que o Flávio Augusto não usa capinha no celular. E aí eu ainda falei pra eles, eu falei, gente, mas quanto vocês acham que o Flávio Augusto usa do celular? Porque a impressão que eles têm é que porque o cara é grande, o cara trabalha o dia inteiro e não sai do telefone. Eu falei, muito pelo contrário, o cara pega o celular dele pra tomar decisões estratégicas e ele deve falar com 3 pessoas. O resto tá numa ramificação de delegação ali que ele já delegou, que ele não sabe nem quem é. Ele só vira e fala, eu quero esse resultado, e o cara vai se virar pra entregar esse resultado. E ele contrata boas pessoas e ele fala com 3 pessoas no máximo. O cara não fica o dia inteiro no celular. Exatamente. E pega o celular pra fazer live no Instagram e a galera acha que tá lá o dia inteiro trabalhando. É verdade. É questão da estratégia, né? Não, trabalhando ele tá, mas não necessariamente falando com pessoas. Não necessariamente na operação, né? Não necessariamente não. De forma nenhuma não pode ser na operação. Entendeu? A gente tava falando do Luciano Hang, por exemplo. Como é que ele tem tempo de ficar gravando vídeo, fazendo live, fazendo aquele monte de coisa? E você não! Por exemplo, como é que ele tem tempo de fazer isso? Por quê? Porque ele administra prioridades.
Entendeu? Hoje tem coisas que eu faço na minha rotina que são prioridades para mim, tem coisas que eu faço porque é prioridade, mas porque eu gosto de fazer, não me gera resultado financeiro, como os projetos sociais. Você falou aí da questão do ser presidente do conselho do hospital. Isso aí para mim é uma questão pessoal, é uma questão de filosofia de vida. Eu não ganho nada com isso, é um trabalho totalmente voluntário, pelo contrário, eu invisto tempo lá, e muito tempo. E então você administrar prioridades e saber o que é prioridade para você e são as tomadas de decisões. Por exemplo, eu até estava conversando com as meninas do RH, a gente está contratando mais uma pessoa lá para o escritório, mais duas, na verdade. Uma delas, ela falou assim, Wanderley, olha, vimos 400 currículos, selecionamos, chegamos nessas aqui, fizemos entrevista virtual, essa daqui que é a nossa candidata. Falei, legal, vamos fazer o seguinte, só para não dizer que eu não participei do processo seletivo, vamos marcar aí uma videoconferência só para me dar boas-vindas para ela, conversar com ela, mas no final de contas a decisão de vocês. Então, porque ainda dá tempo de eu fazer isso, entendeu? Eu poderia delegar 100% para elas e falar, todo o processo não tem problema nenhum, entendeu? Me coloca a pessoa aí e já era. Então, assim, eu posso fazer isso? Posso. Devo. Se eu posso, se eu tenho tempo, se eu acho legal, eu vou fazer. Agora, dedicar outra coisa, falar, ixi, não dá tempo de fazer nada, porque eu preciso entrevistar uma pessoa de forma nenhuma. Ah, não, mas é porque é importante, porque é a cultura da empresa, não é isso. Vamos agora a um ponto muito delicado, porque a gente está falando com o empresário, a gente tem empresário de todos os tamanhos, mas quando a gente pega o pequeno empresário, ele tem uma situação que é, eu preciso delegar, tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar e delegar. E aí, eu passei por isso em 2018, foi 2018, acho. Em 2018 eu passei por uma situação parecida, que foi, eu não dava conta mais de atender os meus clientes, fazer processos operacionais e expandir tanto a minha carteira de clientes quanto a empresa. E aí eu cheguei numa dicotomia ali que, cara, não dava para eu pagar uma pessoa, mas se eu pagasse essa pessoa, me sobraria mais tempo, e o tempo que me sobraria, eu conseguiria reverter em tanto de receita, e essa receita pagaria essa pessoa e ainda seria alavancada. Então, você como contador, como a pessoa pode parar e fazer esse cálculo de tempo e produtividade? Dá algumas dicas aí para o pessoal poder entender. Putz, hoje eu não tenho condições, mas o que eu faço que é delegável, quanto eu vou pagar para essa pessoa que vai fazer isso e qual energia, quanto tempo eu vou conseguir focar no que me gera efetivamente receita para que eu tenha mais receita, tanto para pagar essa pessoa, quanto para aumentar a minha receita própria. Isso acontece muito com esse pessoal que trabalha com doces, né? Que acabam fazendo, eu faço bolo para vender, eu faço brigadeiro para vender. Chega uma hora que você não consegue produzir mais, porque você tem uma capacidade. Você é um ser humano, você não é uma máquina. E aí, de repente, você precisa de uma outra pessoa. Só que você fala, eu não tenho dinheiro para pagar essa outra pessoa. Mas quanto você vai conseguir aumentar a sua produção? Isso, enfim, exatamente. Qual que é o pensamento para fazer isso? Então, esse pensamento, assim, cada um tem o seu momento, né? Eu, por exemplo, vivi uma fase da minha vida que quando eu tinha empresa, eu fazia tudo. Eu era o eletricista, eu era o cara da rede, eu era o cara do marketing, o cafezinho, de tudo. Eu fazia café, eu limpava a cozinha, fazia tudo, porque não tinha condição de ter outra pessoa. Aí você citou essa questão de uma confeiteira, por exemplo. Primeiro, eu preciso entender o seguinte, eu tenho demanda para isso, porque eu não posso arriscar. Eu vou trazer uma pessoa para dentro e vou ver se gera trabalho, porque aí eu pago ela. E se não gerar, né? Então eu preciso entender o seguinte, eu estou num patamar da minha vida, da minha empresa, que se eu tiver alguém, eu consigo aumentar minha produtividade, pelo menos para essa pessoa se pagar. Se sim, ok. Então estamos no momento de contratar alguém. Agora, uma coisa que você falou aí, a questão de como a pessoa saber quanto que custa isso e tal. É uma matemática simples. Primeiro, quanto que muitos empreendedores, a maioria que está assistindo, talvez, quando tem pequenas empresas, o que acontece? Não tem essa visão de quanto que eu ganho. Não sabe quanto é que ganha, porque mistura a despesa da empresa com despesa pessoal. Isso não pode. Isso aí, quem está assistindo agora precisa parar com isso, tá? Planilhinha, livrinho, e vou fazer as contas. O que é a despesa da empresa é X e a minha retirada, meu prolabore é Y. Eu preciso viver com aquilo. E não o seguinte, não vou gastar mais, a empresa paga. Não existe isso. Aí já tá errado por aí. Porque eu não sei quanto é que eu custo para a empresa. E eu não sei quanto que a minha hora vale para a empresa. Como é que eu vou saber se a minha hora é mais interessante eu contratar alguém se eu não sei nem quanto que a empresa paga para eu fazer aquele tipo de trabalho? Então, lição de casa, né? Primeira coisa. Eu preciso saber qual que é o meu salário. Eu preciso separar despesas. Famoso prolabore. Quanto é que eu gasto para sobreviver? Eu gasto lá 3 mil reais, 4, 5 mil reais. Não dá bom. Então 5 mil reais é 5 mil reais.
Então eu vou pegar a empresa precisa ter uma reserva de contingência, a empresa precisa ter um fluxo de caixa. E aí é muito complexo isso, porque a empresa precisa ter no mínimo 3 meses de despesa dela guardado. Olha quem consegue fazer isso, é difícil. Entendeu? Aí a gente trabalha, vende o almoço para comprar a janta. Aí acontece alguma situação, a pessoa está doente, uma pandemia, fecha tudo e você não tem recurso nenhum para se manter. Então isso é um grande desafio. Então o primeiro desafio eu preciso saber o que é da empresa e o que é meu. Eu preciso saber qual é o meu custo, quanto eu custo para a empresa, aí eu vou conseguir saber. Se meu custo lá é R$5.000 por mês, então se eu contratar alguém para pagar ali R$1.500 por mês, então para fazer o mesmo serviço que eu estou fazendo, eu vou ter liberdade para fazer outra coisa, eu vou custar menos para a empresa. Isso é importante, essa visão, entendeu? Perfeito. E pra gente finalizar, senão a gente vai ficar horas aqui conversando, porque esse tema vai. Decidir montar uma empresa. Ou, sei lá, trabalho para alguém, quero pedir demissão, ou fui mandado embora, enfim. Quais 3 pontos, vamos falar só 3, porque tem vários, mas quais os 3 pontos que você considera mais importante para que essa pessoa possa efetivamente tomar essa decisão de abrir um negócio e se manter por nesse negócio? Porque a gente fala que uma empresa, para ela ter o payback, né, que é pagar o investimento, que, né, o que você fez para abrir, ou se tiver 3 anos de payback, é uma puta empresa, né? E às vezes as pessoas não têm essa noção e tal. Então me fala quais são os 3 pontos que você considera mais importantes, que essa pessoa que tá assistindo a gente aqui, ela falou assim, cara, vou abrir o meu negócio. O que ela tem que pensar? Poxa, aí é como você falou, né? 3, né? É difícil, mas eu citaria o seguinte. Primeiro, antes de tudo, eu preciso entender o meu momento. Entendeu? Então eu preciso fazer uma autoanálise. É o que eu quero? Eu gosto de empreender? Eu entendo os desafios de ser um empreendedor? Então essa autoanálise que você vai fazer, você vai olhar no espelho e falar, cara, é o meu momento, eu tô a fim de sair da empresa, eu realmente não tô feliz. Se a ideia for, vou sair da empresa para abrir um negócio que eu vou trabalhar menos, esquece, continua na empresa. Exatamente, essa visão que você tem que ter, tem que entender o que é um empreendedor, né? Ser empreendedor pelo contrário, é trabalhar muito mais, é se dedicar muito mais. E às vezes ganha menos até, né? E às vezes ganha menos, por muitos anos ganha menos, e aí de repente a coisa toma uma proporção, é lógico, visão de futuro. Então a autoanálise seria o primeiro ponto. E aí depois, não, estou decidido, o meu momento é empreender. Então eu vou para o segundo ponto, que é o seguinte, eu preciso estudar mercado, eu preciso fazer plano de negócios, e ninguém gosta de fazer isso, porque cada ser humano tem uma característica, né? Tem um que é de ideias, tem um cara que é analítico, o cara de analítico é fantástico para montar o planejamento do negócio, só que ele é um cara que não consegue dar um passo na frente, porque ele olha muita metodologia antes e fica com o pé atrás, então cada um tem a sua... Ele olha a análise só vê os pontos negativos e fala, não dá, entendeu? E o cara de 10 é o cara, eu tenho essa personalidade, não, vamos fazer na empolgação, então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter o equilíbrio. Então o segundo ponto é o plano de negócios. Eu preciso conhecer o meu mercado, eu preciso entender se esse meu negócio é viável. E o Sebrae é muito bacana para ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Para quem não sabe, se você entrar em contato com o Sebrae, eles têm curso até para montar plano de negócio. Então sim. Acho que vale a pena. Tem sim. E aí você pode usar profissionais para fazer isso. A internet tem muita coisa boa também. O plano de negócio e conhecer o mercado, né? Preciso saber o que eu estou investindo. Aí o cara fala assim, eu vou vender, sei lá, aquela história do vou vender gelo no Polo Norte lá. Poxa, não vai vender. Então você tem que entender que o seu negócio ele se insere bem e analisar a concorrência. Eu quero abrir uma academia. Pô, legal pra caramba. Vai ter outras 10 ali. Não, mas a minha vai ser diferenciada. Gente, cuidado com isso, né? Então estudar os concorrentes, saber onde os concorrentes estão pecando, se cabe aquele negócio ali na região, né? São os estudos básicos. Quanto que eu vou investir? Você falou do payback. E não é olhar só o agora, é olhar o amanhã. É aquela visão de longo prazo, né? De futuro. Exatamente. Então, o que você falou aí, o retorno. Opa, eu estou disposto a ficar 3, 4, 5 meses sem receber nada da empresa. Quanto que eu vou ter que investir para essa empresa ser viável, né? Quanto que eu tenho de recurso para suportar o tempo que eu vou ter o retorno dessa empresa? E não é só montar, é manter. Então tem que ter dinheiro para manter por um determinado período, porque por um determinado período você pode não vender nenhum freso. Exato, né? Com certeza. Então tem essa visão. Então, a primeira nós falamos aí da questão da autoanálise. A segunda é a análise do negócio, né? Então aí eu vou analisar se o negócio é viável para mim. E aí o terceiro, que eu acho que é muito importante, eu preciso estudar. Eu preciso me preparar, porque a bomba vem. E aí, de repente, você vai entrar numa situação ali complexa do negócio e tudo, e você precisa entender o seu negócio, você precisa saber lidar com pessoas, com gente, você precisa entender um pouco de folha de pagamento. Nós temos clientes lá que abrem empresa, o cara não sabe nem que tinha que... Teve um caso de um cliente que perguntou para mim assim, o Olerite tá errado.
Eu falei, por que o olerite tá errado? Aí ele falou assim, não, porque o olerite de março é o salário de fevereiro. O salário de fevereiro tem 28 dias. Por que veio 30 aqui? Aí eu parei e falei, caraca, velho. Aí eu falei, quando então o mês tem 31 dias, você paga 31 dias pro funcionário. Olha que louco isso. Então a visão é o seguinte, não, eu pago meu funcionário no mês de fevereiro, eu tenho que pagar menos. Entendeu? Então, assim, eu não tenho a visão de quais são os direitos trabalhistas, de tem que registrar, a responsabilidade do registro, que tem que recolher, e tudo é surpresa. Então, tem que ter esse estudo básico, você precisa entender o seu negócio. Então, eu acho que esses 3 pontos são muito importantes. Claro, procurar profissionais que te ajudem, procurar um contador, inclusive meu contato vai ficar aí. Então... Aqui no YouTube, o contato dele vai estar na descrição desse vídeo, né, Naná? O contato dele vai estar na descrição do vídeo, né? Isso, e nas redes sociais também. E nas redes sociais o arroba dele já vai estar lá marcado. Então, tem esse lance. Então, acho que para mim, vamos pontuar esses 3 para a gente não se alongar. Então, a questão da autoanálise, análise do negócio e me preparar para o que vai vir. Então, perfeito. A gente tem que estar pronto, estudar, procurar profissionais adequados. Trabalhar, e pau na trabalhar, máquina. Porque é uma delícia empreender, gente. No Brasil, então, nem se fala. Nossa, tem que gostar, tem que amar. Tem muita burocracia e tudo, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu saio de manhã e eu falo, poxa, até que fim é segunda-feira, que maravilha. E eu estou falando sincero, não estou sendo irônico, eu amo o que eu faço de verdade. Isso é muito importante, né? Bom, Vanderlei, eu acho que assunto não falta, se deixar a gente vai ficar aqui até... Eu quero agradecer você mais uma vez, se você quiser dar um recado aí pra galera, pra gente poder finalizar. Vou sim, vou dar um recado pessoal. Bom, primeiro agradecer vocês, né, pela receptividade e pela oportunidade de falar um pouco. Quero dizer que meus contatos estão aí, né, vai estar todos os meus contatos. Pode entrar em contato, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, sobre contabilidade, gestão. Eu estou aí para ajudar, vou respondendo aí na medida do possível. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do professor Mário Sérgio Cortella que diz assim, fazer o melhor com as ferramentas que eu tenho, enquanto eu não tenho ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Então faça o melhor com aquilo que está nas suas mãos, né? Se dedique, se empenhe, faça com amor, com carinho, e quando você tiver ferramentas melhores, faça melhor ainda. Então é meu conselho para vocês e estou à disposição. E aí também quero deixar uma frase também de Israel, que diz assim, a vida é curta, mas não pode ser pequena. Então a nossa vida tem que ter um significado, a gente tem que fazer valer a pena, né? Porque nesse mundo essa vida é passageira. Eu aprendi isso a duras penas. Então é viver, é sentir as coisas, é ser apaixonado pelo que faz. Se você não é apaixonado pelo que você faz, se você não está feliz onde você está, então acho que você tem que repensar algumas coisas, porque a vida é curta, mas não pode ser pequena. Perfeito. É isso. Gente, muito obrigada por ter assistido. Eu tenho certeza que esse conteúdo agregou demais para você, principalmente você que está no momento crucial da sua empresa, que a gente sempre acaba aparecendo, né, são os pontos de... Até o Flávio Augusto escreveu um livro sobre isso, né? Ponto de inflexão. É verdade. São os pontos de inflexão que a gente encontra durante a nossa jornada. E eu tenho certeza que esse conteúdo agregou. Então deixa seu like, curte esse vídeo mesmo, compartilha, porque essa informação vai ajudar muita gente. E obrigada mais uma vez por ter participado aqui do nosso episódio da Blast. Eu espero você aqui, viu? De volta. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.